Então, eu vou mostrar agora para vocês, a gente teve realmente esse comportamento. Esse comportamento, ele é do Smart Money, tá? Então, ele, da mesma forma como ele já engolfou mais uma baixa nesse dia de hoje, ou seja, desde o fechamento do gráfico diário ontem, a gente teve mais um engolfo de baixa como desenhado ali. Logicamente, eu falei várias probabilidades, né? Falei que o preço ainda pode buscar os 34, 35 mil até 36 mil dólares ali, ou 38, eu acho, entre 36 e 38. Então, ainda pode acontecer. Mesmo com esse engolfo de baixa que surgiu aqui, tá? O mercado ele pode fazer movimentos assim. Então, surge outro engolfo, depois surge outro engolfo. Por quê? Porque a gente está na mão justamente do Smart Money. Então, o Smart Money está controlando o mercado. O que seria o Smart Money, né? Para quem tem dúvida, sempre alguém me pergunta o que é o Smart Money. Eu vou ler aqui, o capital que está sendo controlado por diversos investidores institucionais, especialistas em mercado, bancos centrais, fundos e outros profissionais financeiros. Em tradução livre para o português, Smart Money significa dinheiro inteligente. Então, ele é um termo que recebe para referir a investidores qualificados que têm bastante conhecimento sobre o mercado. Então, é aquela galera que tem mais poder de capital, que consegue movimentar bilhões de dólares, por exemplo, fundos de investimento quantitativo e muito mais. Então, nós temos esse padrão. Deixa eu só trazer aqui, eu acho que travou o meu iPad. Eu não sei por que trava, às vezes, o iPad aqui, mas eu sei que vocês estão nos enxergando aqui. Então, o fundo de investimento, basicamente, o Smart Money é controlado por fundos de investimento, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que sabem o que estão fazendo, grandes especuladores maiores do mercado, né? Bom, pessoal, ontem eu fiz um post sobre as coisas que eu aprendi em relação ao bear market passado, lá de 2018, e que eu achei interessante trazer também para o canal aberto aqui, porque eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas, tá? Então, eu falei sobre algumas lições que eu aprendi sobre o bear market lá no passado, e são esses aí que vocês estão enxergando, tá? Então, o bear market ele se resume em você ficar exposto em dólar ou em Bitcoin. Caso você não queira ficar 100% fora do mercado cripto, né? Eu, no caso, utilizo somente Bitcoins para ficar exposto e trabalho para ter uma renda para poder ter caixa para poder comprar fundos, tá? Então, vou fazendo aportes semanais, aportes mensais, vai depender da estratégia de cada um. Eu, por enquanto, estou segurando, aguardando mais queda pela frente ainda, né? Um segundo reteste na região de 25 mil dólares, um possível reteste, mas é porque eu já estou satisfeito com as compras que eu venho fazendo desde fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano, eu comecei a fazer aportes semanais de Bitcoin e Ethereum, e agora, recentemente, faz umas 3 semanas que eu troquei todos os meus Ethereums por Bitcoin, e foi uma estratégia bastante acertada, né? Uma coisa, pessoal, sempre tenha muita, mas muita paciência, porque a gente vai precisar. Depois eu vou na análise gráfica, eu vou mostrar para vocês que a gente está próximo de perder o suporte mensal de Bitcoin. Se a gente perder o suporte mensal de Bitcoin e tiver a manutenção dos preços abaixo do suporte mensal, a gente não vai evoluir para semanas de baixa como aconteceu em dezembro. A gente pode evoluir para meses de baixa. E aí a gente vai falar sobre isso um pouco, porque, claro, que causa um terrorismo nas pessoas iniciantes, né? Pô, mas como assim meses de baixa? Meses de baixa eu quero dizer assim, cara, ficar até o final de 2023 em baixa, tá? Ou entre preços entre 14 mil e 25 mil, ou entre 25 mil e 40 mil, como eu falei ontem, né? Que eu acredito mais na probabilidade que a gente vai agora consolidar um fundo lateral durante um período longo de tempo, que é aquela repetição muito semelhante que aconteceu com o fundo o final de 2018, né? Aquela consolidação de fundo. Então, pessoal, não procure se expor em altcoins. É sério, bear market representa a ruína dos shitcoinheiros. Isso eu quero dizer o seguinte: lá desde o ano passado, quando a gente falava que poderia acontecer o bear market para esse ano de 2022, eu comentava, altcoins elas têm a característica específica de você aumentar os satoshis. Bitcoin só se compra, não se vende. Altcoins, quando entrar no bear market, é interessante você trocar por Bitcoin ou por Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior cripto, vamos dizer assim. Nunca tenha ansiedade com o que você precisa fazer. Eu sei que muita gente entra aqui no canal já querendo, já chega assim, já chega segurando a Ledger na mão, né?
cara já chega com a Ledger na mão, assim, ó. E aí, Augusto? O que eu tenho que fazer? E agora? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso apertar esses botões, hein? Pô, não gastei R$2.000 nessa merda pra não ficar apertando meus botãozinhos aqui, ó. Caralho! Então, o cara fica naquela ansiedade monstruosa. O cara fica naquela ansiedade monstruosa de que tem que ficar mexendo no dinheiro, né? O cara fica, tipo, doente. O cara fica assim, meu Deus, minha Ledger, eu preciso movimentar pelo menos só o protocolinho de DeFi, por favor, é MetaMask. Meu Deus, eu preciso mexer em você. Eu não consigo aguentar, eu preciso apertar esses botãozinhos. Ah! Mas, na verdade, você precisa se controlar, tá? Nem que às vezes você tem... Ai, se dar um tapa. Você precisa se controlar. Isso é óbvio. Porque senão você vai perder todo o teu dinheiro, cara. Tá? Então, às vezes, na situação que nós nos encontramos, estar exposto em BTC ou em dólar e não fazer porra nenhuma, esperando o melhor momento para que o preço se desenhe, ou ter a estratégia de dollar cost average, que é você ir comprando semanalmente, uma vez por mês, que seja num preço que você acha que está interessante já, que você avalia a assimetria, que a gente comentou ontem, né? Porra, Bitcoin já chegou a valer $68.000. Se eu comprar hoje é 28 mil. Se tudo der certo e um dia ele voltar ao preço, qual é o mínimo de lucro que eu terei e que eu receberei como recompensa pela minha paciência infinita de ter comprado em $28.000 e ter aguardado 3 anos depois o preço voltar para 68 mil, ou 2 anos depois para o preço voltar a 68 mil? Qual vai ser a minha recompensa financeira? Eu vou conseguir ter mais lucro em 2 anos de resultado comprando BTC no fundo e lá na frente ele voltando ao topo ou não? Então isso vale muito para o BTC e não para as altcoins. Por quê? Porque as altcoins a gente nunca sabe o quanto elas podem derreter ainda. Então elas podem derreter mais 50% dos 50%, de 90%, de 50%. Elas podem ser enterradas ad infinito ou perder valor ad infinito e ser trocadas por Bitcoin. Então nesse momento, zero exposição de altcoins, tá? O Smart Money, ele controla tudo e destrói todos. Agora que você sabe o que é o Smart Money, entenda. O mercado, ele tem esses ciclos de alta e de baixa justamente para mudar a mão dos impacientes para os pacientes e vice-versa. Então, nós temos, basicamente, o zero controle sobre a situação quando o mercado não está com tendência clara. Então, quando o mercado começa a ficar muito lateral... o Felipe lá, o Bitnado, ele até fala, o mercado fica mais morno que chá de velha. Eu acho engraçada essa expressão. Mais morno que chá de velha. Quando ele fica esse mercado desse jeito, mais morno que chá de velha, cara, você tem que ter calma e paciência, tá? Então, tenha paciência para o Bitcoin Cluster Fund, exatamente isso que eu estou comentando, que pode levar meses e talvez 1 ano ou mais. O mercado, o mercado cripto é mais difícil do que parece, tá? Eu tento facilitar, mas eu só consigo se você controlar os seus impulsos emocionais. Então não adianta você ficar ali segurando a tua Ledger, entrando na live, falando o que eu vou fazer hoje, qual moedinha que eu preciso comprar hoje, o que eu preciso me expor hoje, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro, preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Então foque bastante em estudar alguns projetos fundamentalmente falando, sem se expor neles especificamente, mas sabendo, cara, opa, eu vou acompanhar esse projeto de perto, vou acompanhar o desenvolvimento dele, porque quem gosta de projeto é arquiteto, tá? Não é investidor, investidor gosta de coisas sólidas, não projetos. A gente especula projetos temporariamente, pegando altas assimétricas, como eu fiz com a SDAO, com a GX por alguns momentos, com o Ethereum Delamay, com várias outras coisas, mas projeto é projeto, tá? E coisas sólidas, hoje, atualmente, tem mais Bitcoin e o protótipo, maior protótipo do mercado cripto, que é o Ethereum. O Ethereum, ele ainda é um protótipo, ele ainda não é uma coisa, na minha visão, 100% consolidada, porque ele ainda tem essas atualizações que são riscos de ruína, riscos que podem dar alguma merda, então a gente tem que entender e pesar as coisas, tá? Então, não seja emocionado com absolutamente nada, tá? Às vezes o fundo que você acha que não é o fundo verdadeiro, então parece às vezes consolidar um fundo, mas o fundo geralmente ele demora às vezes 2, 3 meses entre uma lateralidade para voltar a uma tendência de alta. Então esse fundo ele pode levar tempo para surgir.
Jamais faça alavancagem, tá? Não, sob hipótese nenhuma, faça alavancagem agora no período que nós estamos. Como vocês viram, anteontem nós tivemos um engolfo de alta violento, parecia que ia entrar numa tendência forte de alta por um breve período de tempo. E já ontem mesmo tivemos um engolfo de baixa, onde devolveu praticamente todo o valor da alta de domingo, tá? E a melhor coisa que você pode fazer para você é sair dos grupos de Telegram, principalmente aqueles que são focados em procurar grandes oportunidades assimétricas, as shitcoins, que são aquelas bem pequenas e aquela onde tem assim, aquele cheiro de adolescente punheteiro, sabe? Tu chega no Telegram lá e tem parece cheiro de quarto de moleque de 14, 15 anos. Não pode ver uma tia véia gorda na frente que já fica de pene duro. O que acontece? Tem muita gente que fica se juntando nesses grupinhos do Telegram e falando, vamos fazer os DeFis insalubres. Fica procurando lá o DeFi que está pagando APY de 10.000% ao ano para ficar exposto 2 dias. E fica naquele, sabe, parece um cracudo, sei lá, é a versão satânica do maconheiro, a versão cracuda mesmo, cara que fica no pozinho, cheirando e procurando aquele DeFi, aquele APY que vai dar aquela recompensa imediata, emocional, porque tá pagando 100% ou 200.000% ao ano. Então esquece essa merda, cara. A pior coisa que você tem para fazer é você perder tempo com um bando de idiotas em grupos do Telegram. Porque o grupo do Telegram geralmente você só tem grupos de pessoas que realmente querem, com a ganância extrema, resolver a vida delas em questão de uma semana, um mês, falam um monte de merda, um monte de idiotice e não tem uma construção, tá? É bem diferente, por exemplo, lá da comunidade do Facebook, que graças a Deus virou a comunidade do Facebook do Mestre Bitcoin, que o pessoal, muitas fizeram curso, outros não, outros compram o curso e acham que vão comprar o conhecimento por comprar o curso, e o curso, o cara comprou o curso e o conhecimento vem direto, ele não estuda, né? Mas ele vai lá no grupo e vê pessoas lá, como o Thiagão ele fica postando lá, o nosso Tuga, ele fica postando vários dados on-chain, eles ficam postando opiniões, tem o Led Lemos lá, que tem o melhor nome do Brasil, o nome mais invejado do Brasil. Então tem bastante informações valiosas. Mas agora, cara, fuja daqueles grupos de shitcoinheiros violentos, tá? Se você vê ali que o cara passa que nem um noia de Nova York, fica cantarolando sozinho, falando de DeFi que tem APY de 1000%, fuja dessa merda e fuja desse tipo de golpe, tá?